Início a mais uma reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Eu, vereador Renato Moraes, como presidente dessa comissão, agradeço aqui a oportunidade e também a presença dos vereadores Fabrício Oliveira Machado, vereador Tenente Melo, vereador Carlos Molina. Agradeço também a presença aqui e auxílio técnico legislativo da funcionária servidora dessa casa, Débora Lemes. Muito obrigado. E dando início aos trabalhos dessa reunião, eu gostaria de, no primeiro momento, solicitar a leitura da ata da reunião anterior. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da primeira reunião ordinária. Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 13 horas, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, vereadores Renato, Fabrício e Carlos Molina. Os vereadores Antônio Raimundo Santi e Rodrigo Sampaio Melo acompanharam a reunião. A técnica legislativa Débora assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação os seguintes pareceres da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4.318, que dispõe sobre assistência especial a ser fornecida às parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam portadores de deficiência e da outras providências de autoria do vereador Fabrício. Em votação, foi aprovado por 2 votos dos vereadores Renato e Molina, sendo que o vereador Fabrício se absteve por ser autor do projeto. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4.331, que acrescenta parágrafo 6º ao artigo 8º da Lei Municipal 2.220, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar coletivo urbano no município de Itajubá, de autoria do vereador Renato. Em votação, foi aprovado por 2 votos dos vereadores Fabrício e Molina, sendo que o vereador Renato se absteve por ser autor do projeto. Parecer do relator ao projeto de lei 4.355, que declara de utilidade pública municipal a Associação Protetora dos Animais Itajubá pelos Pets e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tamizambrana. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao projeto de lei 4.356, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município o mês Dezembro Laranja e da outras providências, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes da Comissão de Constituição. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que foi assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 28 de janeiro de 2019. Muito obrigado, Débora Lemes. A ata está em discussão, em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. A ata está aprovada. Dando prosseguimento a essa reunião de comissão, eu gostaria de solicitar agora a leitura do parecer do projeto 4321 de 2018, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado, que institui a Lei Infância Sem Pornografia e dispõe sobre o respeito dos servidores públicos municipais, a dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.321. A competência e a iniciativa do projeto estão corretas. A matéria versa sobre assunto de interesse local, pois trata de eventos, contratações e utilização de materiais pornográficos no âmbito do município. Interesse local que fica evidente especialmente pelo fato da municipalização das escolas. O mesmo ocorre quanto a eventos autorizados, promovidos ou patrocinados pelo poder público municipal, que estão dentro do interesse local, legitimando a propositura de projeto de lei pelo vereador. No que se refere à iniciativa do projeto, também entendemos que está correta, uma vez que não se trata de matéria de competência exclusiva do prefeito, prevista no artigo 48 da Lei Orgânica, e não há criação de despesas nem de atribuições para os órgãos do município. Sobre a constitucionalidade e a legalidade da propositura, parece-nos que o projeto simplesmente reforça a proteção contra a pornografia, o combate à pedofilia e obscenidade, o que já é uma realidade no ordenamento jurídico em nosso país. É notório que a legislação nacional proíbe, por exemplo, propagandas ou programas de televisão que contenham conteúdo inadequado referente à pornografia e temas ligados à sexualidade em horários inadequados. É fato que nossa legislação proíbe a venda de revistas pornográficas para menores e proíbe a exposição destes materiais abertamente ao público nas bancas de jornais e revistas. Da mesma forma, menores são proibidos por lei de frequentar motéis, terem acesso a filmes pornográficos, frequentarem estabelecimentos ligados à exploração do sexo, ficando claro que o projeto de lei em questão tem legitimidade para impor a limitação que pretende. Se todo o arcabouço jurídico nacional e em muitos países também contém esse tipo de proibição visando a proteção das crianças e adolescentes, por que não haveria tal restrição quanto aos materiais utilizados pelo poder público ou nos eventos por ele autorizados ou patrocinados?
não vislumbramos diferença entre as restrições propostas no projeto de lei em análise em relação às leis que proíbem o acesso de menores às revistas e filmes pornográficos, às revistas com o denominado conteúdo adulto e leis que proíbem o acesso a estabelecimentos impróprios a crianças e adolescentes. Desta forma, quanto à matéria de fundo, entendemos que não há qualquer óbice à proposta. Convém lembrar que o objetivo primordial do projeto de lei é promover a proteção dos interesses das crianças e dos adolescentes por meio de medidas de prevenção e combate à pedofilia e à pornografia, o que se alinha aos deveres estabelecidos na Constituição. O artigo 227 da Constituição prevê que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A expressão Estado, obviamente, traduz em um conceito lato sensu abrangendo União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mais especificamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, atendendo às diretrizes constitucionais, estabeleceu um verdadeiro conjunto de normas destinadas à proteção integral e absoluta das crianças e dos adolescentes, que passaram a ser tratadas como efetivos sujeitos de direitos. Os artigos 3º, 4º e 5º do referido Estatuto indicam, resumidamente, todos os direitos garantidos às crianças e adolescentes. É perceptível, portanto, que o projeto de lei é compatível com os interesses defendidos na Constituição e no Estatuto da Criança e Adolescente. Voto do relator. Diante do exposto, entendemos que o projeto de lei não contém nenhum vício de inconstitucionalidade nem de ilegalidade, podendo prosseguir nas demais fases do processo legislativo, observadas as disposições regimentais. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de janeiro de 2019, Carlos Eduardo Correia Molina, relator primeiro suplente da Comissão de Constituição. Muito obrigado, Débora. O parecer do projeto de lei 4321 está em discussão. O vereador Fabrício, como autor, gostaria de algum comentário? Boa tarde a todos, boa tarde, técnica, legislativa Débora, Renato, Carlos Molina, vereador Tenente Melo, ao público que nos assiste. Na verdade, esse projeto, a minha intenção era bloquear aquelas cartilhas que estavam vindo no governo anterior, no governo nacional anterior. Se Deus quiser, isso aqui não vai existir mais, então, mas mesmo assim uma proteção para nossas crianças. Muito bem colocado. O parecer continua em discussão. Em votação pelos membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Aqueles que estiverem de acordo com o parecer ao projeto 4321 permaneçam como está. É a abstenção minha. Com a abstenção do vereador Fabrício Oliveira Machado, por ser autor do projeto, o parecer ao projeto 4321, que institui a Lei Infância Sem Pornografia, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado, está aprovado por unanimidade dos presentes da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Muito bem, dando continuidade aos trabalhos dessa reunião de comissão, vamos passar agora para o projeto de lei 4346, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito dos poderes legislativo e executivo do município de Itajubá e da outras providências, de autoria dos vereadores Marcelo Kraus, Antônio Raimundo Santi, Kleber Davi, Jorge Andrade e Ricardo da Fonseca Tamizambrana. Gostaria, então, de solicitar a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.346. A vedação ao nepotismo é medida que visa assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais da isonomia, moralidade e impessoalidade na administração pública. Assim, é que tem jurisprudência reiteradamente desautorizado o favorecimento de parentes e familiares de agentes públicos em nomeações, designações e contratações, tendo o Supremo Tribunal Federal consolidado seu posicionamento com aprovação e edição em novembro de 2008 na súmula vinculante número 13. Com efeito, os princípios dispostos no artigo 37 da Constituição constituem pressupostos de validade de todo ato realizado pela administração. Assim, que não havendo proibição expressa em lei, os atos administrativos que consubstanciem prática de nepotismo são considerados inválidos, não gerando direitos adquiridos. No presente caso, o projeto de lei, cuja iniciativa é parlamentar e disciplina o tema em âmbito municipal, trata da vedação não apenas em relação ao preenchimento de cargos e funções de confiança por familiares de agentes públicos do alto escalão, mas abrangendo ainda hipóteses de contratação de pessoal temporário por excepcional interesse público e de estagiários, quando não precedida de processo seletivo. A vedação trazida na proposição alcança ainda hipóteses de contratação sem licitação de pessoas jurídicas cujos sócios ou administradores sejam familiares dos referidos agentes públicos do alto escalão,
quais sejam prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e servidores que ocupam cargos de direção, chefia ou assessoramento. O projeto de lei traz ainda algumas hipóteses em que a vedação não incidiria, que são reconhecidas pela doutrina e jurisprudência como caso de formação de vínculo de parentesco superveniente à contratação, nomeação ou designação, ressalvada a subordinação direta do familiar à autoridade nomeante, que sempre será vedada. Cabe ressaltar que o artigo 3º, inciso 1º da proposição, traz outra exceção, que é a do servidor que ocupa cargo efetivo, que haja ingressado no serviço público por concurso e é parente dessas autoridades do alto escalão, ou de outro ocupante de cargo em comissão. Embora a súmula vinculante 13 não faça exceção, existe entendimento doutrinário no sentido de que os servidores efetivos que se enquadram nos critérios da súmula somente não podem ser nomeados para cargos comissionados ou função de confiança, na hipótese de haver subordinação direta com a autoridade com a qual guarda vínculo de parentesco, o que está previsto no artigo 3º, parágrafo único da proposição. No entanto, o STF vem se posicionando no sentido de aplicar a vedação ao nepotismo também a ocupantes de cargo efetivo, além da jurisprudência relacionada à própria Resolução 7 de 2007 do CNJ, utilizada como parâmetro, foi modificada pela Resolução 181 de 2013 para que a exceção se aplique apenas caso sejam efetivos e concursados ambos os servidores, parentes entre si, nomeados para funções ou cargos de confiança. Ainda que se argumente que se trata de servidor com qualificação técnica para o cargo a ser ocupado, a avaliação do enquadramento nas hipóteses da súmula vinculante 13 é objetiva, sendo dispensável a avaliação da intenção e as justificativas do gestor público, e da mera ocupação do alto escalão de uma entidade pública por vários membros de uma mesma família, como se fosse um feudo. Resulta ofensa aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência. Sobre o assunto, também se pronunciou o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, em seu voto na ADI 1521, demonstrando que, em caso de afrouxamento da vedação para servidores concursados, a discriminação indevida recairia não sobre os que guardam grau de parentesco com autoridades, mas sobre todo o quadro funcional que prestou concurso e que não tem o que o ministro chama de QI. Com efeito, objetivando evitar questionamentos ou mesmo a inaplicabilidade do dispositivo em comento, e nos termos dos comentários realizados acima, sugerimos a exclusão do inciso 1º, artigo 3º da proposta. Em relação à possibilidade de o município tratar do tema do nepotismo mediante lei, não havendo reserva de iniciativa, já se posicionou o STF no tema de repercussão geral número 29. Prosseguindo na análise, é de se acrescentar que a incompatibilidade negocial caracteriza-se seja em função do vínculo de parentesco, inclusive por afinidade, ou qualquer outra condição que ostente o licitante contratante para com a administração pública, na medida em que homenageia e concretiza o princípio da moralidade administrativa e da isonomia, o qual deve nortear toda a contratação pública. De fato, os princípios jurídicos não traduzem mera recomendação, mas se revestem da normatividade necessária para sua plena aplicabilidade. De igual modo, em relação à incompatibilidade negocial, também as contratações públicas devem obediência aos princípios constitucionais regedores da atividade administrativa proba, dentre os quais se destacam os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, dentre outros expressamente esculpidos no artigo 37 da Constituição. Entretanto, a regra enunciada deve ser entendida em sentido amplo, já que se refere a qualquer vínculo e já que é voltada a garantir os princípios enunciados no caput do artigo 37 da Constituição. A regra legal é ampla e deve reputar-se como meramente exemplificativa. Deve nortear-se a interpretação do dispositivo por um princípio fundamental. Existindo vínculos, verifica-se o impedimento. Por isso, a vedação se aplicará mesmo quando se afigurar outra hipótese não expressamente prevista. Entendemos que pode o município, nos termos do artigo 30, inciso 2º da Constituição, suplementar a legislação federal e estadual para disciplinar essa vedação que decorre diretamente do artigo 37 da Constituição e dos princípios constitucionais mencionados. Esta competência suplementar, no dizer do ministro do STF, Alexandre de Moraes, importa na autorização de regulamentar as normas legislativas federais ou estaduais para ajustar sua execução a peculiaridades locais, sempre em concordância com aquelas e desde que presente o requisito primordial de fixação de competência desse ente federativo, interesse local. Assim é que o município pode legislar de forma suplementar a respeito de contratações e licitações públicas, instituindo normas adequadas às peculiaridades locais e tendo em vista a finalidade esculpida no artigo 37, inciso 21 da Constituição, que assegurará a igualdade de condições entre os concorrentes.
A respeito das contratações sem licitação, em que a vedação incidiria caso o familiar do agente público fosse sócio ou administrador com poder de direção, cabe observar que o assunto está inserido no tema de repercussão geral número 1001. Limites da competência legislativa municipal em matéria de contratação pública e âmbito de incidência da vedação constitucional ao nepotismo. Com efeito, muito embora já exista entendimento firme de que as hipóteses previstas no artigo 9º da Lei 8.666 são exemplificativas, sendo as vedações aplicáveis de pleno direito, exerce o município adequadamente a sua competência suplementar ao dispor sobre o tema com maior especificidade de modo expresso, o que confere segurança jurídica ao gestor público, que sabe exatamente a amplitude e alcance da proibição e, ao mesmo tempo, repele antecipadamente condutas potencialmente ofensivas aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, que é um objetivo mesmo maior que o de punir os responsáveis a posteriori, depois de já consumado o dano à coisa pública. Nesse particular, o modo de exercício dessa autonomia própria do município de identificação do peculiar interesse local consiste na definição da abrangência dos impedimentos constantes no artigo 9º da Lei 8.666 na legislação local. No caso do projeto-lei em análise, o critério utilizado para reputar caracterizada incompatibilidade negocial por parentesco é o mesmo da súmula vinculante 13. Adequada providência, uma vez que os princípios e justificativas fundantes da vedação ao nepotismo na nomeação de cargos e funções de confiança, que é a proteção do patrimônio público em face de interesses familiares e particulares, se encontram também no caso em apreço. Já quanto aos negócios da administração ao quais se aplica, abrange as compras sem licitação, que dizem respeito ao tema do nepotismo, porque tratam de hipóteses em que as autoridades agem com discricionariedade. Do ponto de vista material, portanto, não vislumbramos vícios de inconstitucionalidade na proposição em apreço. A matéria é atinente aos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e eficiência que regem a administração pública, que remetem às regras básicas e princípios constituintes da organização do Estado. Convém analisar sob o aspecto formal, por outro lado, se é a lei ordinária instrumento normativo adequado para tratar de suplementação de normas gerais, de licitações e contratos administrativos. Na decisão de 2012, colacionada, a norma reputada constitucional encontrava-se na própria lei orgânica do município. Não é razoável supor, contudo, que toda a legislação suplementar das normas gerais editadas pela União a respeito de licitações e contratos administrativos e toda a disciplina quanto a nomeações, contratações e designações de pessoal deva constar na lei orgânica, que é norma de organização máxima do governo local, sui generis, que se assemelha à Constituição em muitos aspectos e a qual devem ser reservados os temas maiores, amplos e gerais elencados no artigo 29 da Constituição, tais como organização do Poder Executivo e Legislativo, eleição, posse, tempo e modo de exercício do mandato, e competências básicas dos agentes políticos. Não há no texto constitucional qualquer reserva de lei complementar, e muito menos lei orgânica, para o exercício da competência legislativa suplementar. Seguindo a tendência jurisprudencial de conferir conteúdo normativo aos princípios constitucionais que regem a administração esculpidos no artigo 37, caput da Constituição, e homenageando a autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação estadual e federal, que a matéria pode ser objeto de lei ordinária, não sendo necessário quórum qualificado para dispor sobre o tema, exigível para alteração de lei orgânica. Com efeito, ao dispor sobre a matéria, o município apenas expressa e delimita a exigência de impessoalidade nos atos discricionários relacionados a nomeações, designações e contratações, em vista das peculiaridades locais no exercício de sua competência legislativa, tendo em vista a jurisprudência pátria e a legislação federal, notadamente a súmula vinculante 13 e Lei 8.666. E no caso específico, apesar do contido no artigo 6º, por vezes poderá correr na empresa prestadora de serviço terceirizado ou mesmo que realize convênios com a administração pública, não exista cargos em comissão ou funções de confiança. O projeto de lei, portanto, não apresenta vício de iniciativa em razão da matéria, pois que o projeto em questão não cria despesas, tampouco dispõe sobre organização administrativa ou regime jurídico dos servidores públicos. Por fim, objetivando evitar questionamentos ou mesmo a inaplicabilidade do dispositivo e nos termos dos comentários realizados acima, sugerimos, através de emenda das próprias comissões, incumbida de parecer, a exclusão do inciso 1º, artigo 3º, com a remuneração daqueles remanescentes.
Voto do relator. Por todo o exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e prosseguimento das demais etapas do processo legislativo do projeto de lei em comento na forma das razões exaradas, ressalvado o disposto no artigo 3º, inciso 1º. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de janeiro de 2019. Carlos Eduardo Correia Molina, relator, primeiro suplente da Comissão de Constituição. Mais uma vez, muito obrigado, Débora, pela leitura dinâmica do parecer. O parecer nos traz, então, primeiro colocando aqui em discussão, o parecer nos traz uma sugestão para suprimir, né, o inciso 1º do artigo 3º. Por gentileza, você poderia fazer a leitura desse inciso do projeto de lei para conhecimento de toda a comissão, por gentileza? O parecer sugere a retirada do inciso 1º do artigo 3º. Por gentileza, Débora. Artigo 3º. Não se incluem nas vedações dessa lei as nomeações, designações ou contratações, inciso 1º, de servidores municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, inclusive aposentados, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo ou emprego de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade inerente ao cargo em comissão ou função comissionada a ocupar, além da qualificação profissional do servidor. Muito obrigado. Então, a sugestão aqui do parecer do relator é de suprimir esse inciso e, consequentemente, renumerar os demais incisos. O parecer, então, continua Senhor presidente, pela ordem, Sim. no projeto em questão, ele está colocando o que caracteriza o nepotismo? No projeto original, porque o nepotismo ele se dá até a terceira geração, que a terceira geração próxima seria pai, filho e irmã. Então, eu acho que nós aqui da redação, eu não sei como nós vamos ter que alterar, eu acho significativo colocar essa questão que comprove via lei federal que o nepotismo ele só considera-se nepotismo até a terceira geração. O que é a terceira geração no caso do prefeito em questão? Seria pai, os genitores, os irmãos e os filhos. Então, eu não sei, até para discussão, se nós aqui da comissão colocaríamos isso dentro desse projeto, porque às vezes a pessoa olha nepotismo e olha como um todo familiar. E não, pela lei federal, nepotismo é até a terceira geração. Isso é uma coisa de discussão, não sei os membros aqui da comissão se estão de acordo nisso. Muito boa a sua observação, vereador Fabrício. Eu compreendo aqui pelo parecer e pelo projeto que ele está balizado na súmula vinculante número 13, que especifica esses graus de parentesco. Mas eu acho que para um esclarecimento mais... na minha modesta opinião... Oi? Tá? No artigo 1º está escrito o quê? No artigo 1º está escrito: a vedação do nepotismo no âmbito do Poderes Executivo e Legislativo do município de Itajubá observará o disposto nessa lei, considerando-se familiar o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau. Então, Bem. tudo bem, até o 3º grau. Eu só queria que ainda colocasse, se pudesse, colocar o 3º grau, quem são as pessoas de 3º grau. Para ficar bem claro nessa lei, porque uma lei dessa aí pode constranger muita gente e colocar em debate. Eu acho essa lei favorável, mas num contexto da terceiro grau. Eu acho que, bom, isso eu estou dando só uma opinião para ser enfático nesse ponto. O que seria 3º grau? O senhor está propondo, então, o acréscimo de um parágrafo único, por exemplo, logo após esse artigo, para especificar, entende-se por parentesco de 3º grau? É uma opinião minha, cabe à comissão agora. Eu vejo necessidade e muita, porque às vezes a pessoa pensa que 3º grau é 3º grau, então vai de até... Não, já foi colocado. Não, já foi colocado.
Acho que se pedir a orientação, pelo menos foi o jurídico já tinha orientado desse jeito. Terceiro grau eu tem como consultar Vamos solicitar, gostaria de solicitar então a presença do jurídico dessa casa para esclarecimento dessas dúvidas antes da aprovação do parecer.
Muito boa tarde, doutor Guiaroni. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa reunião de comissão. O vereador Fabrício levantou um questionamento e uma observação sobre o parecer do projeto 4346, que dispõe sobre a vedação do nepotismo. Na situação observada aqui pelo vereador Fabrício, nós sabemos que o projeto de lei foi balizado pela súmula vinculante número 13 do STF, que fala que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau. O vereador Fabrício reitera que a importância de, no projeto de lei, incluir parágrafo único, por exemplo, para especificar e deixar muito claro qual é a posição do parentesco de 3º grau, que é o que está escrito aqui, seguindo a súmula vinculante. Então, a nossa dúvida é, há a importância de se colocar e se descrever o que é o 3º grau de parentesco, para que fique claro, qual que é o seu entendimento jurídico, né, e o seu direcionamento para a nossa comissão quanto a esse assunto. Boa tarde, presidente. Cumprimento a todos aí na pessoa do vereador Renato. Até tomar licença aqui para apresentar nosso colega, doutor Márcio, está conversando com a gente aqui no jurídico, né? Não sei se a gente ainda vai percorrer os gabinetes aí apresentando ele para todos, né? Mas a gente já está junto aí para ser produtivo os trabalhos, a gente está sempre sintonizado ali no jurídico. Em relação ao questionamento, eu até entreguei agora para o vereador Fabrício uma tabela que apresenta os graus de parentesco. Geralmente na lei a gente não descreve quais seriam esses níveis, eles é calculado na hora que você vai aplicar, fazer uma contratação, o que for, você vai ali e calcula se aquele parente está até 3º grau ou não. Então, não seria comum colocar na lei, considere-se até 3º grau, fulano, ciclano, né, tal parentesco. Né? Seria uma coisa que realmente você calcula na hora de aplicar a lei, de fazer uma contratação. É até bom que às vezes a lei não fale, porque às vezes surgem situações inusitadas assim na prática, que às vezes a legislação não atende. Assim. Existe também o parentesco por afinidade. Então, às vezes você descreve na lei um perfil, mas numa afinidade, por exemplo, você tem uma sogra, tem um cunhado, alguns parentescos que é por afinidade, que poderia cair em graus diferentes, em pessoas, né, atingir ou não certas pessoas. Então, o ideal é fazer essa conta, esse cálculo, aplicando a lei. O que a gente traz até aqui nessa tabelinha é que, em linha reta, a gente tem aqui, na linha ascendente, né, se for o parente subindo ali, o interessado aqui, o contratado, por exemplo, você vai ter em 1º grau o pai, madrasta e padrasto, né, pais adotivos. Em 2º grau, os avós. E em 3º grau, o bisavô. A linha ascendente é até fácil, porque, né, geralmente, até pela idade, pega até o bisavô. Na linha colateral, que pode dar uma confusão, agora, né, a gente está falando aqui já na descendente, também é fácil, é filho, neto e bisneto, 3º grau, para efeito da decisão do Supremo. E na linha colateral, que às vezes dá confusão, a gente vai ter em 2º grau os irmãos, que não poderia ser contratado, né, irmãos, tio e sobrinho, e os seus cônjuges. Então, a limitação é essa. Por exemplo, um primo não seria parente em 3º grau. Um primo da autoridade contratante não é parente em 3º grau. Isso na linha colateral. Aí, na linha ré, a gente tem também o parentesco por afinidade. Até vou imprimir essa outra tabelinha e passar para os demais vereadores. Na linha reta, na linha ascendente. Aí vai pegar sogro, madrasta, padrasto, cônjuge ou companheiro. Avós, bisavós. Na descendente, enteado, nora, genro, né, que é o 1º grau. No 2º grau, os netos, e no 3º grau, bisnetos. E na linha colateral, que é onde dá a confusão para fazer a contagem, você vai ter o cunhados em 2º grau, que são, né, os irmãos também do cônjuge e tal, tio e sobrinhos do cônjuge ou companheiro. Então, isso é por afinidade. Então, se você especificar na lei, teria que colocar todo esse quadrinho que eu falei aqui nesse artigo. E como você vai ter que falar assim, linha reta ascendente, linha reta descendente e linha colateral, você acaba ampliando muito o texto da lei se for abarcar todas as hipóteses. Então, o comum é fazer a contagem depois. Né? E para até a gente que mexe um pouquinho mais com isso, tem que estar analisando o caso de nepotismo, eu sempre vou nessa tabela aqui, até posso imprimir e entregar para os demais membros
das comissões, porque às vezes a gente conta, principalmente no ascendente, subindo, quando é na colateral, você não conta o pai, você vai direto do irmão para irmão. Então, não tem o primeiro grau, vamos dizer assim. O irmão já é segundo grau, já é parente de segundo grau. Aí essa tabelinha a gente não erra com ela e atende o que dispõe a súmula do Supremo. Obrigado pela explicação, doutor Guiaroni. O vereador Fabrício ainda tem alguma dúvida sobre o assunto? Quer fazer alguma colocação? Foi bem claro, foi mais ou menos nessa linha que eu tinha falado, né? Só para ser bem específico no caso. Não sei se vocês, o doutor Guiaroni falou que não pode colocar no corpo da lei. Não é que não pode, né? Né? Poder pode, mas você acaba ampliando, você tem que... praticamente você tem que transformar uma tabela dessa em texto, né? E às vezes talvez não é comum, né? Todos os dispositivos que a gente tem, federal, estadual, não tratam assim. Doutor Guiaroni, deixa aplicar, fazer a conta mesmo, o cálculo. essa tabela, ela foi retirada da súmula vinculante do STF? Ou qual que é a origem dela? Essa tabela são vários órgãos, principalmente do Ministério Público, que montaram a tabela para facilitar o uso. Então, ela não está numa legislação, nada. Ah, sim. Apenas pegou a lei que proíbe o nepotismo até o 3º grau e lançaram aqui, ó, você tem parente consanguíneo, vamos considerar a linha reta, a descendente, né, que é ascendente e descendente na linha reta, ou a colateral, e estudaram e montaram a tabela. O Ministério Público usa essa tabelinha. Seria possível colocá-la como um anexo da lei? Eu ia falar, se já tem essa tabela, é comprovado pelo Ministério Público, nada impede de colocar uma tabela dessa. Sim, mas eu digo, ao invés de descrevê-la como anexo, como né? texto como no artigo 1º lá, entende-se coloca por ela como nepotismo, segundo anexo 1º. Segundo anexo 1º e acabou. E aí coloca a tabela, formada da tabela como anexo ao projeto de lei. Ó, não tem proibição para isso, porque você está ilustrando ali que a tabela, a lei. Às vezes não é muito legal fazer isso, porque se surgir uma situação inusitada, sabe, às vezes acontece uma sucessão no contrato, assim, realmente inusitada, algo que a gente tem até para pensar, é difícil. Você falou que só é no nepotismo a tabela, o anexo, vai que tem uma outra situação que o fato leva a uma... vou até aproveitar aqui, assim, o tal do inusitado. Esses dias me mandaram um áudio no WhatsApp, semana passada, em que um cara lá, ele é humorista, e ele vai, casa com não sei quem, não sei se vocês viram, porque está girando muito. Ele casa com não sei quem, aí ele passa a ser neto da esposa dele, não sei se vocês viram isso, foi muito recorrente no Brasil. E ali é um caso típico, inusitadíssimo, né? E juridicamente tudo que ele falou está certo. Ele passa a ser sobrinho da sogra dele, que o filho dele passa a ser neto da mulher dele. É uma salada ali, e pior que está certo. Aí você cairia no nepotismo se você tivesse uma contratação nesse cenário. Você tem um prefeito que casou com a moça que já tem um filho, que não sei o que a sogra casa com o irmão do prefeito. Um exemplo, né? Aí você vai criando um nepotismo nessa figura maluca. Pode ser que uma pessoa dessa virou parente do contratado em algum desses graus aqui. Aí o anexo é absurdo, mas ele estaria legal, não estaria? Acabaria que, acho que no final das contas, essa salada aí vai cair nessa tabela, né? Mas é um exercício, assim, que você tem que pegar o caso concreto e analisar, porque no primeiro momento aquela pessoa não é nada do contratado, mas quando você vê que ele casou com não sei quem, que não sei o que, virou um parentesco, por afinidade ou até, né, seria por afinidade, né? Então, assim, não é aconselhável, mas não é proibido. Não teria vedação para isso, não. Boa tarde aos vereadores, boa tarde, doutor. Me parece que não seria interessante, porque a tabela não é exaustiva, né? Essa que é a grande questão. Quer dizer, ela é explicativa, aquele negócio todo, facilita a compreensão, mas ela não é exaustiva. Sendo assim, se ela vier a estar como anexo, ela pode, de repente, não contemplar todas as situações possíveis. Sim, exatamente. Acho que é por isso que... não é proibido, mas talvez não convenha tanto, né? Seria mais ou menos nessa linha. Mas, assim, realmente as comissões e o próprio plenário é livre para acrescentar o anexo, sim. Talvez não seja mais estratégico, fica, né, a critério das comissões e depois do plenário. Muito bem, muito obrigado, doutor Guiaroni. Então, eu coloco aqui, ainda em discussão,
Qual a decisão dessa comissão? Nós vamos solicitar que essa tabela entre como anexo ou deixamos como está? E aí, no momento de uma possível identificação de um nepotismo, a gente traz à luz essa tabela para que seja julgado, né, que seja analisado o caso. Qual a sugestão aí dos vereadores, nesse vereador Fabrício, que levantou a questão? Na minha opinião, eu colocaria o anexo. Mas aqui tudo é voto, pode. Vereador Carlos Molina? Bom, é importante a colocação, a observação feita pelo vereador Fabrício, com relação à importância de se deixar muito claro no projeto de lei o que é o grau de parentesco de terceiro grau, mas há algumas importâncias de se analisar alguns casos, alguns fatores na tabela, principalmente sobre a abrangência dos termos da lei. Doutor Guarani, gostaria de concluir a sua observação antes da gente decidir aqui? Perfeito, presidente. Estou ponderando aqui com o presidente que quando você pega um conceito na essência da lei, a lei é um comando geral, abstrato e imponível contra todos, é erga omnes. Então, quando o legislador atua, ele procura dar um comando mais amplo possível, que atinja o máximo de hipóteses possíveis, né? Então, ele é geral, atinge tudo, ele é abstrato, que não é direcionado para alguma pessoa ou situação, e é imponível contra todos, que essa lei tem que valer. Então, se a gente limita, né, se o legislador limita nesse anexo, pode ser que você vai perder um pouco desse lado, que a lei tem que ser abstrata e geral, pode ser que limite. E aí, se tiver um caso inusitado, ou até uma mudança de entendimento do judiciário, o que vier, essa lei começa a perder a eficácia dela, a eficiência dela, que ela não atinge determinada situação. Pode cair até em desuso em determinados casos. Por isso, na melhor técnica, não é proibido, mas na melhor técnica seria interessante deixar o comando geral e abstrato, sem vincular um anexo. Seria a orientação nossa nesse sentido, apesar de não ser proibido. Bom, diante então da explicação do Dr. Guiaroni aqui, do jurídico dessa casa, eu concordo, entendo a preocupação do vereador Fabrício com relação à explicação do termo, mas pelo princípio da eficiência, eu também concordo que seria melhor técnica evitar de colocar esse anexo. Mas fica então a sugestão para que o vereador, se achar que convém, uma outra ocasião, apresentar uma emenda aos projetos. Bom, o parecer ao projeto 43 e 46 continua em discussão. Muito bem, então, em votação, aqueles que estiverem de acordo com o parecer, reiterando aqui a sugestão de supressão do inciso 1º do parágrafo 3º, está em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. O parecer está aprovado. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do nosso assessor jurídico aqui, o Dr. Guiaroni. Quero desejar também boas-vindas ao Dr. Márcio. Seja bem-vindo a essa casa. Será um prazer servir ao povo junto com o senhor. Muito obrigado. Desejo sucesso nessa nossa caminhada juntos aqui no Poder Legislativo. Em nome da comissão, desejo boas-vindas. Quero também aproveitar e registrar a presença do vereador Wilson do Povo aqui conosco nessa reunião. Muito obrigado. Eu gostaria sim. Muito bem.
Dando continuidade aos trabalhos dessa comissão, vamos partir agora para a leitura de parecer do último projeto, que é o 4350, de autoria do vereador Dr. Kenner Maia, que altera o dispositivo da Lei Municipal 2286, adaptando-a à popularmente conhecida Lei Lucas. Gostaria de solicitar a leitura da nossa técnico-legislativa Débora Lemes. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.350. Da legalidade. Sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular da iniciativa. Não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal. Foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto do relator. E suposto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.350 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de janeiro de 2019, Carlos Eduardo Correia Molina, relator, primeiro suplente da Comissão de Constituição. Mais uma vez, muito obrigado, Débora. O parecer ao projeto 4350, do relator suplente Carlos Eduardo Correia Molina, está em discussão. Bem, em votação, aqueles que estiverem de acordo com o parecer do relator do projeto de lei 4350 de 2018, permaneça como estão. O parecer está aprovado. Muito bem, não havendo mais nada a tratar, eu quero agradecer a presença de todos. Desejo a todos uma excelente semana e declaro encerrados os trabalhos desta reunião de Comissão de Constituição, Legislação e Redação.